dá luz para você, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Donai, sendo tu uma grande bênção. Que as bênçãos do Eterno sejam sobre você, sua casa e toda a sua família. Chegamos mais um momento da leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Que junto possamos verdadeiramente continuar chamando a presença do Eterno para a nossa vida. Que o Espírito Santo possa desenvolver dentro de nós, cada um de nós, a sua palavra, a sua presença, e que nós possamos ser capacitados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Que a presença do Senhor traga cura, libertação sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que haja verdadeiramente mudança e transformação na tua vida espiritual e a tua vida física também, em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 11, do 1 ao 22. Vamos ler Gênesis 19 e Salmo de número 12. Amém? Então vamos lá junto meditarmos mais uma vez na palavra do Eterno. Lucas capítulo 11 diz: o ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhe disse: quanto vocês orem e digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os pecadores, a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão, batam, a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era muito, e quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, lhe conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Diga isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão com juízes sobre vocês, mas é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Quanto o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que
confia e divide aos despojos. Aquele que não estava comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo saiu de um homem, passa por lugares e áridos, procurando descanso, e não se encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz, te amamentou. E respondeu antes: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ouvem a palavra de Deus e obedecem. Esses então são felizes, né, meu? Palavra de Deus, precisamos compreender. Então, quer ser feliz? É só ouvir a palavra, é só entender, acreditar, confiar e depositar a sua fé e a sua esperança em Deus. Gênesis 19 diz a destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avisou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã e seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparasse uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram, e ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade, Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chegaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas e que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saía da frente, gritaram e disseram: esses homens chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz, faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência, avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa dos 2 jovens, aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genro, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos. Quanto à cidade, por castigar, tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto de uma cidade pequena, está tão próximo que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, e mesmo sendo tão pequeno, lá estarei a salvo.
Esta bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade a qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Manhã seguinte, Abraão se levantou e falou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu a cidade onde Ló vivia. Os descendentes de Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando em uma caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens na redondeza que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos deitar vinho a nosso pai. Então nós deitamos com ele para preservar a sua linhagem. Aquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quanto ela se deitou, nem quanto se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também. Esta noite você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele. E ele não percebeu quanto ela se deitou, nem como se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhes o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amomitas de hoje. Livro de Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão, do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e lhes darei a segurança que tanto anseio. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinado. O Senhor nos guardará seguro, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quanto corrupção exaltada entre os homens. Que Deus seja conosco, que essa palavra possa produzir em nós uma edificação e uma transformação. Amém? Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo todos os dias na leitura da Bíblia. Não esqueça, compartilhe o vídeo, deixe o like, ative o sininho, amém? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e convide mais uma pessoa para estar entre nós, em nome de Jesus. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração, em nome de Jesus.